Aleluias. Glória a Deus por estarmos aqui, irmãos. Mais uma oportunidade de entrarmos em contato com o Senhor, né? Através dos louvores, através da palavra. Quero convidar você a, nesse primeiro louvor, fazer algumas declarações. Amém? Vamos dizer assim: Senhor, toma o teu lugar. Mais forte. Senhor, toma o teu lugar na minha vida, na minha família, nesta cidade, nesta nação. Amém? Amém. Aleluia. Nós vamos começar declarando isso. O quanto você deseja que o Senhor ocupe o lugar de honra na sua vida, na vida da sua família, nesta cidade. O quanto você tem desejado isso? É o momento de nós profetizarmos, amém? E declararmos que não existe nada melhor do que o Senhor governando a nossa casa, a nossa vida, amém? Então nós vamos cantar assim: toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Aleluia. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Mais uma vez, vamos declarar: toma o teu lugar na minha vida, na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Nesta cidade, toma o teu lugar, nesta, oh Jesus, nesta
Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Tome o lugar na minha vida, tome o lugar na minha família, tome o lugar, Rei da Glória, reina. Tome o lugar nesta cidade, tome o lugar nesta nação, tome o lugar, Rei da Glória, reina. Entronizado nos louvores do seu povo. Reina, Aleluia. Pastor Dinarte Barradas, né? Nós conhecemos você da UDF. Você poderia falar para a gente um pouquinho o que é a Universidade da Família? A Universidade da Família é uma organização cristã que nasceu há 25 anos atrás na cidade de Pompeia, aqui no interior de São Paulo. E o propósito da Universidade da Família é desenvolver cursos fundamentados na Palavra de Deus para fortalecer e restaurar as famílias, e trabalhamos em diversas áreas da necessidade familiar. Que cursos a Universidade da Família apresenta como ferramenta, né, para ajudar, para abençoar as famílias? Bem, nós temos algumas áreas de atuação. Uma delas é na área de casamento. Então nós temos cursos para casais, como o curso Aliança, que tem aqui na igreja de vocês, na Deus Presente. Nós temos também o Casamento, uma obra-prima de Deus, que é uma outra ferramenta para casais. Dinheiro e Casamento, a maneira de Deus. Nós temos também ferramentas voltadas só para o homem e para a mulher, que é o currículo Hombridade e Mulher Única. E a minha área específica é a área de paternidade, onde nós temos 5 cursos para pais, que pegam desde a gravidez, com curso de preparação para a chegada do bebê, até a fase da adolescência, com curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente. Temos todo um currículo de finanças e temos também um currículo específico para jovens e adolescentes, chamado Próximas Gerações. Como o seu ministério é mais sobre paternidade e criação de filhos, você poderia falar um pouquinho mais para a gente do que se trata esse curso? A questão da paternidade hoje é um problema social, né? A gente hoje vive um conflito na sociedade quando a gente observa o comportamento das crianças em locais públicos, nas escolas. Alguns dos comportamentos que a gente mais reprova na sociedade, eles são quase que o resultado direto da falência da paternidade. Em muitas situações, o Estado está quase que tomando o lugar dos pais e das mães. Por exemplo, a própria criação do Conselho Tutelar, para dar a proteção, para respaldar, para resguardar a criança, já demonstra que, de alguma forma, as famílias não têm conseguido cumprir o seu papel de proteção, educação, né, na vida das crianças. Então, o nosso currículo de paternidade, ele é para ajudar pais e responsáveis, tanto casais quanto mães que criam filhos sozinhas, avós, educadores, para educar as crianças dentro de padrões, princípios e valores que são pautados na Palavra de Deus, mas que são aceitos por toda uma sociedade. Porque quando a gente fala de cortesia, de ética, de moral, de boas maneiras, isso não é apenas uma questão de cristãos, isso é uma questão aceita em toda a sociedade. Mas como isso também está fundamentado na Palavra de Deus, nós a usamos como a base para a gente treinar os pais para ensinarem estas coisas a seus filhos. E como é que podemos aplicar esses cursos numa igreja ou num colégio, numa escola? Tudo começa com treinamento.
Então a gente desenvolve a ferramenta, faz o treinamento e a gente entrega para a comunidade, às vezes através de uma igreja, através de escola, através de empresas. Nós temos um programa chamado Empresa Familiarmente Responsável, que qualquer empresa pode aplicar cursos da Universidade da Família, que não são cursos confessionais. Por exemplo, a gente tem um curso sobre orçamento doméstico chamado Como Chegar ao Fim do Mês. É um curso muito prático. Então, tudo começa com treinamento. As pessoas podem fazer contato com a Universidade da Família através do nosso site, que é www.udf.org.br, e ali ela faz o contato com a organização e pede as informações que ela achar necessárias para poder obter o treinamento e chegar até o material para aplicar os cursos. O curso Paternidade, né? Quanto tempo é de duração e como nós podemos desenvolver na igreja? Bem, o primeiro curso nosso chama-se Preparação para a Chegada do Bebê. Ele é para pais grávidos a partir do 7º mês de gravidez e ele dura só 5 semanas. São 5 encontros onde a gente vai falar sobre a rotina doméstica, sobre a disciplina do casal ou da mãe, para a gente poder trabalhar a questão da criança nos primeiros meses de nascido, sobre a amamentação, treinar a criança para dormir a noite inteira. Nós temos o outro curso para quem tem neném de 1 ano e meio a 3 anos, que é o Transição do Infante, e os outros para quem tem filhos de 3 anos para cima. Aqui na igreja, qualquer pessoa que queira fazer o curso, nós já temos hoje 18 líderes treinados aqui em Votorantim. Então, se você está nos assistindo e você quer ser um melhor pai, uma melhor mãe, você é uma vovó que cuida dos netinhos, você é um educador que quer levar esse curso para a sua escola, você pode entrar em contato com a igreja aqui e ele já tem uma equipe super bem treinada que vai dar todo o suporte que você precisa. E eles trabalham em parceria com a Universidade da Família. Então, trabalhar junto com essa igreja é estar trabalhando com a Universidade da Família. Pastor Dinardi, um pai que feriu o filho e ele nem percebeu que feriu o filho, né? Mas isso fez com que quebrasse aquele relacionamento, que surgisse uma barreira de relacionamento, uma frieza do amor do filho para o pai. Como fazer para restaurar esse relacionamento? Isso é mais comum do que a gente gostaria de admitir. A maioria de nós erra com mais frequência do que gostaria de errar. Mas a questão é que às vezes a gente magoa o filho, fere o filho e sabemos que a nossa intenção era acertar. Se você que está nos assistindo já passou por essa experiência, você sabe que não tem nada mais frustrante do que a gente tentar dar o melhor para o nosso filho e a gente vê que não está funcionando. Se você, na tentativa de corrigir o seu filho, feriu o seu filho, falou o que não deveria ter falado, ou falou do jeito que não deveria ter falado, ou até usou de agressão física com o seu filho, eu não estou falando de correção física, eu estou falando de se exceder na correção, eu digo que só tem um jeito, porque tudo se conserta com arrependimento. Primeiro, peça a Deus para perdoar o seu exagero, e Deus entende você que é pai que está querendo acertar. Segundo, chame seu filho e diga para ele: filho, papai quer acertar com você, a gente não está conseguindo se acertar, eu quero te pedir perdão porque eu exagerei, mas eu preciso corrigir você como pai. E inicie de novo, porque não há nada que o arrependimento e o pedido de perdão não possa consertar. Porque lá do outro lado esse filho também está ferido, está magoado, doido para consertar com o pai, porque esse filho precisa do amor do pai. E por mais que ele esteja travado, fechado, tudo que ele quer é restaurar esse relacionamento. Então, só recapitulando, se você sabe que errou, arrependa-se perante Deus, chame seu filho para uma conversa, peça perdão ao seu filho e diga: ainda que papai tenha errado nisso, eu ainda sou responsável por corrigir você, porque eu te amo e quero o melhor para você. Então, acho que esse é um bom caminho para começar. Porque, como eu estava dizendo, encerrando aqui a minha palavra, não tem nada mais frustrante do que a gente tentar acertar como pai e ver que não está sendo bem sucedido. Mas no outro ponto, não tem nada que nos dá mais alegria do que a gente ver que os filhos estão andando num caminho bom, são queridos, são amados, são educados e as pessoas nos procuram para elogiar os nossos filhos. Então nós vivemos esses dois extremos, da frustração quando não dá certo e da extrema alegria quando nós estamos fazendo uma paternidade que está dando fruto. O nosso papel é ajudar você a ficar o mais próximo
dessa ponta de cá. Viver todas as alegrias que estão reservadas para um pai e para uma mãe que criam seus filhos da maneira de Deus. Está disponível para vocês em casa. Quando o assunto é pai e filho, todo mundo acha que entende tudo do assunto. E isso tem gerado muito problema, porque a gente entra naquela velha questão de que a gente, quando é filho, acha que os nossos pais erraram demais. E a gente, quando é pai, acha que está fazendo o melhor para os nossos filhos. Então, na verdade, nós precisamos encontrar o padrão de Deus para a paternidade. E é por isso que hoje eu e a Norma estamos dedicando a nossa vida ao ministério de paternidade, para ajudar famílias a encontrarem o padrão de Deus para a vida da sua família, para a vida de seus filhos e para poderem ser em paz segundo Deus. Mas vamos lá, eu quero contar a história de um homem para vocês, eu quero colaborar com o tempo também. Eu vou contar a história de um homem pouquíssimo conhecido na Bíblia, embora o nome seja muito comum, que é Simão. Tem um monte de Simão na Bíblia. Tem Simão Pedro, Simão Barjonas, Simão Mágico, esse Simão que eu vou falar aqui. Tem um monte de Simão na Bíblia. Aliás, Simão Barjonas e Simão Pedro eram o mesmo, né? Simão Barjonas significa Simão, filho de Jonas, porque Bar é a palavra hebraica para filho. Então, esse Simão era um homem bastante simples. Pega a sua Bíblia nesses versículos e vamos ver quem é esse homem. Uma das coisas que a gente precisa aprender muito como pais é como abençoar os nossos filhos. Me permitam fazer um registro, que hoje, quando eu pedi que os pais olhassem para os seus filhos, abençoassem seus filhos, eu percebi a dificuldade que os pais têm de pegar, olhar no olho do filho e dizer: filho, eu te amo. Filho, eu te abençoo. Normalmente a gente pega, abraça ou coloca de lado, mas a palavra abençoar, ela tem dois significados. Um deles é liberar para prosperar, mas a raiz semântica dessa palavra, ela também significa ajoelhar-se perante alguém. Então, quando você abençoa alguém, na verdade você está se colocando na posição de alguém que está servindo, entregando alguma coisa para alguém. Mateus 27, 32, está com a sua Bíblia aberta aí, abre o seu smartphone, pega a sua Bíblia no seu celular. Em Mateus 27, 32 diz assim: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Marca esse texto, não perca. Pula para Marcos capítulo 15, verso 21, e vamos ler também nesse evangelho o que diz desse Simão. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Marque também essa página para não perder, e vai para Lucas capítulo 23, verso 26. Aonde diz: e como o conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Vamos entender o cenário aqui. Nós estamos aqui no dia da crucificação de Jesus. Está saindo aquele cortejo, levando os 3 condenados, Jesus e os 2 ladrões que seriam crucificados ao lado dele. Era uma turma de soldados, uma turma de habitantes de Jerusalém, pessoas que estavam seguindo o cortejo da crucificação. Mas Simão, ele não estava no cortejo. O texto diz que eles, saindo da cidade de Jerusalém, encontraram um homem. Ele estava por ali. Mas ele estava por ali fazendo o quê? Ele vinha do campo, ele era um trabalhador rural. Certamente, alguém aqui que já trabalhou na roça, ou tem pai que trabalhou na roça, sabe que horas se começa a trabalhar na roça? Acorda cedo, 4 horas da manhã já está na enxada, antes do sol nascer. A Norma me contou que esse povo que começa a trabalhar 4 horas da manhã na roça, que horas almoça? Lá onde ela morava, o pessoal tinha mais fome, almoçava às 9. Por volta de 9, 10 horas da manhã já está com fome.
Esse Simão certamente já havia trabalhado a parte da manhã todinha, estava vindo do campo, passando pela cidade, e ele não foi muito feliz, porque justo na hora que ele passava, estava saindo o cortejo da crucificação. Agora, quem era esse homem? Marcos fala quem era esse homem. Ele era um pai de família, e ele tinha 2 filhos. Quais eram os nomes? Alexandre e Rufo. Então vamos comigo aqui, todo mundo contar a história para mim. O cortejo vinha saindo da cidade. Quem estava passando por ali? Não, todo mundo. Vamos lá? Quem estava passando por ali? De onde ele vinha? Era um homem casado, ele tinha filhos. Quais eram os nomes? E quando ele passava por ali, um soldado romano: você aí, vem cá. Vem Simão. E o que eles fizeram com Simão? Obrigaram, constrangeram Simão a carregar a cruz. Deixe-me falar por que essa mensagem. Algum tempo atrás, quando eu estava meditando a respeito dessa mensagem, ela foi fruto da pregação que o meu pastor fez no Dia das Mães. Eu comecei a pensar, nós hoje vivemos num tempo em que tudo que as pessoas fazem é como voluntário. É ou não é assim? Estamos precisando de voluntário para a barraca lá na festa, não é assim, pastor? Nós vamos ter um mutirão, estamos precisando de voluntário. Nós vamos ter um não sei o que, estamos precisando de voluntário. Eu posso dizer para vocês o que eu penso disso? Isso é uma tragédia. Porque quando a gente diz que precisa de voluntário, nós estamos treinando as pessoas para fazerem apenas aquilo que elas querem fazer. Estou precisando de voluntário. Se eu não quero ser voluntário, eu não preciso fazer. Por isso que cada dia a gente tem menos gente se oferecendo para fazer as coisas. Ser voluntário é uma bênção. Ser voluntário é muito bom. Mas nós estamos treinando uma geração inteira a fazer apenas aquilo que tem vontade de fazer e não aquilo que é necessário fazer. E eu vou tentar hoje desconstruir esse malefício que recaiu sobre a nossa sociedade de que as pessoas elas têm que ser voluntárias. Simão estava vindo do trabalho, cansado, trabalhador rural, acordou que horas? Começou a trabalhar? Está passando pela cidade, sai o cortejo da crucificação. O soldado olha para ele e diz: você carrega a cruz do criminoso. Ele foi obrigado. É possível que na multidão que seguia aquele cortejo houvesse discípulos bem próximos de Jesus, é ou não é verdade? É possível que naquele cortejo que estava saindo de Jerusalém, houvesse gente que fora curada pelo Mestre. A Bíblia diz que Jesus curou cegos, surdos, paralíticos, gente com a mão mirrada, gente com problema na coluna. É bem possível que ali tivesse alguém que fora liberto de demônios, porque a Bíblia diz que Jesus expulsou demônio de muita gente. Demônios que impunham doenças, demônios que aprisionavam pessoas, inclusive vivendo nos cemitérios, como aquele endemoniado gadareno. É possível que no meio daquela multidão tivesse gente que comeu dos pães e dos peixes multiplicados. Mas eles apenas seguiam o cortejo. Mas e Simão? Ele não fazia parte da multidão. Simão possivelmente nem era discípulo de Jesus. Ele não comeu dos pães multiplicados, provavelmente. E nem foi alvo de um milagre de Jesus. Ele era apenas alguém que passava. Ele estava vindo do campo, indo para casa, talvez encontrar os 2 filhos, o Alexandre e o Rufo. Vamos dar uma atrasada no relógio e vamos ver as horas que antecederam a crucificação de Jesus. No dia anterior,
Jesus pega alguns dos seus discípulos e diz: vamos orar no monte. Ele precisava se preparar para o que havia de acontecer. E ao levar discípulos para orar no monte, os mais próximos, ele disse assim: fiquem aqui em oração que eu vou um pouquinho mais adiante. E quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Faltou companhia de oração para Jesus. Nas horas que antecederam o encontro dele com Simão, um dos seus 12, o que cuidava das finanças, chegou com uma multidão lá onde ele estava orando e falou assim: aquele a quem eu beijar é a esse que vocês devem prender. E Judas foi e beijou Jesus, e este era o sinal para que os soldados o prendessem. Nas horas que antecederam o encontro de Jesus com Simão, um dos seus 12 o traiu. Na hora que Jesus mais precisava de gente, Jesus foi preso por uma multidão de soldados e de pessoas comuns. O Pedro, que estava com ele lá no jardim, ficou seguindo de longe e o negou 3 vezes. Nas horas que antecederam o encontro de Jesus com Simão, vocês podem ler junto comigo o que aconteceu com ele? Ele foi, vamos lá todos, ele foi de forma política como criminoso, trocado por um criminoso, antes de se encontrar com Simão. Tudo isso aconteceu com Jesus. Nas horas após o encontro de Simão com Jesus, ele foi despojado das suas vestes, ele foi escarnecido por um daqueles que estava crucificado ao seu lado. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. Ele foi escarnecido por gente que passava pelo lugar e debochava dele. Ele foi crucificado e foi morto. Então eu posso assegurar para vocês que as horas que antecederam o encontro de Jesus com Simão e as horas que sucederam o encontro de Jesus com Simão foram as piores horas de todo o tempo que Jesus viveu na terra. Mas como que o ato de Simão foi visto aos olhos do Pai? Pensem comigo. Está Jesus, depois de ter sido traído, julgado, açoitado, espancado, condenado, já com seu corpo todo machucado, carregando a cruz. A multidão está saindo da cidade, acompanhando a ele, os outros 2 criminosos. Um homem vem passando, um soldado diz: psst, você, carregue a cruz desse condenado. E naquela hora, Simão entra debaixo da cruz que quem carregava? Jesus. Qual foi o único momento de alívio que Jesus teve entre o jardim e o Calvário? Foi o momento que Simão carregou a cruz. Eu quero crer, e me permitam imaginar isso, que o Pai observava tudo isso, sim ou não? Ele acompanhava todos esses acontecimentos desde o jardim. E na hora que Simão pega a cruz de Jesus, o Pai também está vendo. E ele vê que aquele homem que está carregando era um trabalhador que estava voltando para casa e era pai de 2 meninos. Como ele também era pai, vendo o seu filho carregando a cruz. Mais uma vez eu peço permissão para imaginar que quando o Pai do céu viu aquele homem carregando a cruz de seu filho, alguma coisa passou no coração do Pai. Eu perguntei no início quem é pai ou mãe aqui, e deixe-me perguntar agora para vocês. Se algum dia o seu filho estivesse passando por uma situação muito difícil, e de repente, do nada, surgisse alguém que ajudasse teu filho, que sentimento você teria no coração? Gratidão. Quanto tempo duraria essa gratidão?
eternamente grato. A minha filha Damares, uma vez, saiu de Vitória e foi a Pompeia participar de um congresso. E ela teve uma crise de apendicite. E ela estava hospedada na casa de um irmão. E esse irmão ligou para mim dizendo: Pastor Dinarte, o senhor não me conhece, a sua filha está hospedada na minha casa, e a sua filha está passando mal e tudo indica que é apendicite. Naquela época eu estava muito endividado, eu contei um pouco ontem aqui, vou contar mais no retiro, como é que foi o processo. E eu tinha cancelado todas as coisas que eu pagava para poder capitalizar e sair da dívida. E uma das coisas que eu cancelei foi o nosso plano de saúde, para poder pagar a dívida. E ele me perguntou: o senhor tem plano de saúde? Eu disse: não. Olha, o senhor quer que a gente mande a sua filha para casa? Mas eu preciso dizer que se for apendicite, a diferença entre uma cirurgia simples e complicada é o tempo que leva entre o diagnóstico e a cirurgia. O senhor conversa com a sua esposa, daqui a 10 minutos eu ligo já com o diagnóstico. 10 minutos depois, pastor, meu telefone toca. Esse irmão me falou: olha, é apendicite, sua filha precisa ir para a cirurgia agora. O que o senhor quer que faça? Eu disse para ele: irmão, eu não tenho o que fazer. Ela tem que ficar aí. Ele: fique tranquilo, nós vamos cuidar da sua filha. A minha filha foi operada, ficou na casa dele mais 15 dias. O motorista que trabalhava para esse homem, todo dia levava a minha filha para o hospital para fazer curativo. A irmã que trabalhava na casa dele, que ajudava nas tarefas domésticas, fazia comida para minha filha, dava banho na minha filha, arrumava a minha filha. E depois de 15 dias, ele comprou a passagem de avião e mandou a minha filha de volta para casa. A gente morava em Vitória. Nós recebemos a nossa filha, eu liguei para ele e falei assim: irmão, eu preciso saber quanto custou a cirurgia, quanto custou a passagem, porque eu preciso lhe pagar. Ele virou para mim e disse: Pastor Dinarte, Deus sabia que a sua filha ia passar mal? Eu sabia. E mesmo assim, sabendo que ela ia passar mal, Deus deixou a sua filha viajar e vir para Pompeia? Eu fui ficando sem resposta. E ele falou para mim assim: se Deus sabia, deixou a sua filha viajar e deixou ficar na minha casa, é porque Ele queria que eu cuidasse da sua filha. O irmão não me deve nada. O que vocês acham que eu sinto por esse irmão? Gratidão. Aqui está o Filho de Deus, espancado, açoitado, condenado, carregando a sua cruz. Um pai de família vem passando, o soldado o obriga, coloca a cruz, constrangendo-o a carregar a cruz. O pai olha do céu, vê aquele homem. Eu entendo o que Deus pensou naquele dia. Se esse homem está cuidando do meu filho, eu vou cuidar dele e dos dele. No período entre o jardim e o Gólgota, o encontro com Simão foi o único momento de alívio que Jesus teve. Todos os outros contatos que Jesus teve entre o jardim do Getsêmani e o Gólgota foram para trazer mais dor, mais sofrimento. Agora prestem atenção. Não foi voluntário, mas teve o seu valor. Vocês podem ler bem forte para mim as duas últimas linhas? O soldado não passou ali e disse: alguém se voluntaria a carregar a cruz desse condenado? O soldado não disse: estamos precisando de alguém de bom coração. O soldado olhou e disse: você, vem aqui, carregue a cruz do condenado. Que chance Simão teve? Houve oportunidade de contra-argumentar e dizer: eu estou cansado, eu acordei às 4, eu estava trabalhando na enxada,
O soldado simplesmente o obrigou a carregar a cruz de Jesus. Naquela multidão que tinha gente curada, liberta, alimentada. Você sabe o que deveria ter acontecido? Na hora que o soldado chamou Simão, alguém deveria ter dito: não, eu fui curado por esse homem, eu vou carregar a cruz. Alguém se ofereceu? Alguém que foi liberto disse: eu estava possesso de demônios, ele não carrega a cruz, é minha, eu carrego. Alguém fez isso? Nenhum voluntário. A obediência e o sacrifício sempre serão recompensados. Escreve isso na sua página do Facebook. Anote aí. Coloque essa frase no seu Twitter. Tira uma selfie e coloque no seu Instagram. Mira para cá e bate a selfie no final do culto. A obediência e o sacrifício sempre serão recompensados. O Luiz Felipe sabe. Enquanto os colegas iam brincar, ele estava treinando. Alguns de vocês, o queridão aqui, enquanto todo mundo ia comer hambúrguer, você estava comendo folha. Eu fico me perguntando aonde tinha mais 45 quilos aí, filho. Nós precisamos desmontar essa mentalidade mesquinha de um voluntariado que só me deixa fazer aquilo que eu acho que devo fazer. E aprender com esse Simão. Vamos repetir mais uma vez a frase: que a obediência sempre. A rotina de Simão foi alterada, gente. Naquele dia ele chegou em casa mais tarde. Certamente a mulher dele já tinha feito a comida, esperando o marido para almoçar. 10 horas da manhã, que era mais ou menos a hora que estava passando o cortejo. Ele chegou em casa mais cansado, porque todo dia ele chegava cansado da labuta no campo. Talvez de capinar, de revirar o torrão seco daquelas terras do Oriente. Mas naquele dia ele chegou cansado, porque além da enxada ele carregou uma cruz. A rotina de Simão foi alterada, porque ele chegou em casa não foi sujo de barro somente. Ele chegou também sujo de sangue. Porque Jesus tinha sido espancado, açoitado, machucado. E certamente ao carregar aquela cruz, em contato com o seu corpo, parte do seu sangue já estava presente naquela madeira. Eu fico imaginando se Simão fosse casada com as mulheres que eu conheço. Marido chega atrasado em casa, pastora Vera. Você já sabe qual é a frase que vem depois da mão nas cadeiras? Qual é a frase que vem? Pode falar alto, mulheres. Ah, eu ouvi. Isso é hora de chegar? Quem foi que falou? Você conhece alguém assim, né, irmã? Só pode ser, né? A mulher que costumava ver aquele homem chegar sujo de barro, ver ele chegando sujo, atrasado, diz: parou no boteco, né, vagabundo? Bebeu e arrumou confusão na rua. A mulher de Simão estava lá esperando, ele chegou atrasado, sujo de sangue, mas ele tinha uma história para contar, porque todo dia ele contava a mesma história. Meu padrasto era caminhoneiro, trabalhava com transporte de combustível. Sabe como é que era a rotina lá em casa? Meu padrasto chegava cheirando a gasolina e óleo diesel todo santo dia. E ele dizia: o trânsito hoje estava um inferno. Nossa, foi difícil trabalhar hoje com o sol, aquele trânsito. Pior de tudo, tive nem tempo de comer. Eu acordei de manhã, carreguei, porque ele acordava cedo.
carreguei o caminhão, fui descarregar, não tive tempo nem de comer de manhã, só deu tempo de comer um pão com ovo e tomar um copo de café com leite. Ele dizia que não teve tempo de comer, mas já comeu um pão, um ovo e café com leite. Depois eu voltei correndo para a base, carreguei de novo e fui para não sei aonde, não tive nem tempo de almoçar. Eu só pedi, parei lá no lugar, pedi o cara, ele fez 2 sanduíches de carne assada comigo e tomei 2 cervejas. A gente já sabia. Era assim que o Bira contava as histórias todo santo dia. Os filhos de Simão, qual era o nome deles? Todo dia. Os pais chegavam, a vida hoje estava difícil, foi duro o dia, os meninos. O que vem depois desse A mesma história. O chão estava duro, o sol estava quente. Cada dia que eu planto está dando menos. Sabe o que aconteceu, filhinha? Naquele dia o papai chegou mais tarde, mais cansado, sangue junto com a poeira do barro. Ele disse, sabe o que aconteceu comigo? Eu estava passando na porta da cidade. Aquela festa de judeu, o Império Romano aproveita para fazer uma média com eles e manda crucificar alguns condenados. E estavam saindo 3 prisioneiros. E no que eu estou passando, o soldado grita e me chama, tanta gente desocupada, que estava ali acompanhando aquele, ele teve que me chamar e me obrigou a carregar a cruz de um condenado. E sabe quem era? Aquele que o pessoal andou falando que era o Messias. Aquele que as pessoas falavam que curava enfermo, que expulsava demônio, que o pessoal disse que comeu peixe e pão. Me obrigaram a carregar a cruz dele. E quando eu entrei debaixo daquela cruz, e eu fui andando do lado daquele homem, eu descobri que era verdade. Que ele é o Filho de Deus que veio para salvar todo aquele que crê nele. Alexandre e Rufo prestaram atenção no que o papai falou. A esposa prestou atenção. Sabe o que eu vou dizer para vocês? O único homem que sentiu o peso da cruz, onde o meu pecado e o seu pecado foi condenado, foi Simão. O único homem que carregou a cruz, onde o seu próprio pecado foi condenado, foi Simão. Ele foi o único que entendeu, por um pouco de tempo, o peso daquela cruz. Ele foi o único de nós, todos de todas as épocas e de todas as eras, que entrou em contato com a cruz ensanguentada e no seu próprio corpo. Nós que recebemos pela fé, ele recebeu fisicamente o toque do sangue derramado por nós. Não foi voluntário, não foi porque ele quis, mas ele foi obrigado. E a obediência e o sacrifício sempre serão recompensados. Quem foi que ouviu aquela história, gente? Simão era um homem casado. A esposa ouviu. Os filhos ouviram aquela história. Quando os evangelhos foram escritos, e eles foram escritos cerca de 25 a 30 anos depois que tudo aconteceu, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, e ele foi a base para todos os outros escritores. Quando tudo aconteceu, Simão era um ilustre desconhecido, passante. Mas quando os evangelhos foram escritos, todo mundo já sabia o nome dele. Aquele era Simão, o que carregou a cruz do Senhor. Todo mundo já sabia que ele era um homem casado e que tinha 2 filhos. Quais eram os nomes? Alexandre e Rufo. Quando os evangelhos foram escritos, ele e a família dele eram conhecidas pelo nome. Deixa eu perguntar para vocês, qual é o nome do soldado que chamou ele? Não tem. E aquele cara que estava em pé do lado dele, porque estava um monte de gente. O cara que estava em pé do lado dele, quando o soldado chamou ele, sabe o nome? Sabe por quê, gente? Porque a obediência e o sacrifício sempre serão recompensados.
Ninguém sabe quem são essas pessoas, mas todo mundo sabe quem é Simão, o que carregou a cruz por obediência. O tempo passa e a marca do que Simão fez permanece. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 16, verso 13. Nós estamos falando agora de cerca de 40 anos mais tarde. O apóstolo Paulo, já convertido, plantando igrejas em todo o Império Romano, escrevendo uma carta aos crentes de Roma. Houve uma perseguição em Jerusalém, os crentes de Jerusalém foram dispersos em todo o Império, e lá em Roma, na capital do Império, tinha crente. Alguns deles dispersos da perseguição que houve em Jerusalém. Paulo está se despedindo na carta, e vejam quem a gente encontra na carta aos Romanos, capítulo 16, verso 13. Saudai. Quem? Saudai a quem, irmãos? Quem era essa criatura? Filho de Simão. 40 anos mais tarde, quem está escrevendo o nome dele? O apóstolo Paulo. Olha o que Paulo faz mais. Ele diz: saudai a Rufo, eleito no Senhor. Lembra o que eu disse? O Simão está carregando a cruz. Quem estava vendo do céu? O Pai. Vendo ele carregar a cruz do seu? Você é pai, você é mãe, você entende o que eu vou dizer. Esse homem está cuidando do meu filho. Eu vou cuidar dos filhos dele. Entende esse eleito no Senhor? Quando Simão carregou a cruz de Jesus, quem levou a marca? Os filhos. A obediência e o sacrifício sempre serão. Simão não tinha a mínima ideia do que ia acontecer com ele ou com a família dele, mas ele obedeceu ao comando. Eu vou dizer para vocês, a gente está na igreja. Algumas vezes a voz do nosso pastor parece mais soldado romano do que homem de Deus. Eu sei, eu sou pastor. Às vezes o pastor chega daqui, dá uma dura na igreja, que você diz: meu Deus, quem é o homem do meu Deus aqui? É você. Pastor hoje está bravo. Está parecendo mais soldado romano do que ministro do evangelho. Se um dia o teu pastor subir aqui e te der uma enquadrada, obedece. Por quê? Eu pensei que você já tinha memorizado a frase. Por quê? Gente, amanhã é segunda-feira. Esse menino aí do seu lado, que horas ele vai para a escola? Essa? 7. Acorda que horas? 6. Bora, menino, está na hora de ir para a escola. Mãe, tá frio. Deixa eu ficar mais um pouco. Quem já ouviu esse discurso? Bora, menino. Tem que ir para a escola. A sua mãe nunca diz assim: filho, você é voluntário. Vá à escola se você achar que deve ir. Bom seria, se nós já estamos mal sendo obrigados a ir, imagino que seria desse país se a educação fosse voluntária. Filho. Semana passada estava um frio desesperador. Eu e nós estávamos em Curitiba e depois para Joinville. Nós pegamos -1 em Curitiba. Eu tinha que acordar cedo, porque eu tinha que dar o ensino lá em Joinville. Se eu pudesse ficar na cama. Mas eu não sou voluntário, gente. Eu estou na obediência. A obediência e o sacrifício sempre serão recompensados.
No caso de Simão, foi recompensado na vida de quem? Dos filhos. Olha a continuidade de Romanos. Saudai a Rufo, eleito no Senhor. Agora a coisa mais linda, toda mãe que está aqui, toda vovozinha que está aqui vai gostar dessa parte. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua, que também tem sido mãe para mim. Quem era a mãe de Rufo? Esposa de Simão. Quantos filhos ela teve? Mas quem se achava filho dela? Apóstolo Paulo. Quero perguntar para as irmãs aqui, você gostaria de ser conhecida como a mãe adotiva do apóstolo Paulo? Aquela mulher que quando Paulo vem na cidade, Paulo diz, as pessoas dizem, Paulo, vou te botar no Hotel Bela Vista. Não, eu tenho casa em Votorantim. Eu tenho uma mãe aqui em Votorantim. Você não acha que era uma honra para aquela mulher ser conhecida como a mãe do apóstolo Paulo? Quando alguém está disposto a obedecer, ele consegue muito mais do que cumprir o que é esperado dele. Porque a oportunidade para nós é a mesma hoje. As famílias seguem a sua rotina. Amanhã é segunda-feira, a maioria vai levantar para trabalhar, para estudar. Homens e mulheres vão e vêm do trabalho, todo mundo tem seus compromissos, suas obrigações. Os filhos estão em casa, alguns aguardam ansiosos a chegada do papai e da mamãe para ouvir história, para comer, para brincar, para fazer qualquer coisa. Mas a minha proposta para cada irmão dessa igreja hoje é que você leve para casa mais do que o pão de cada dia. O tema dessa conferência é partindo o pão de casa em casa. A minha proposta é que você leve para casa todo dia mais do que o pão que você ganhou com o seu trabalho. Porque naquele dia Simão levou mais do que o fruto do seu trabalho. Ele levou o fruto da sua obediência. Inclua na sua rotina servir ao Senhor Jesus de alguma forma, por obediência. Inclua na sua rotina fazer alguma coisa, mesmo que seu corpo esteja pedindo ao contrário. Eu sei que essa igreja deve ter culto no meio de semana, mas quem vem? Os voluntários. Só vem quem quer. Passe a vir por obediência. O corpo está cansado, mas venha porque a obediência e o sacrifício sempre serão recompensados. É no meio da semana, quando você está cansado, o corpo doído, dirigiu o dia inteiro, ficou em pé o dia inteiro, trabalhou no comércio, deu aula, seja lá o que você tenha feito, o seu corpo está pedindo chuveiro, sofá e cama. Venha para a casa de Deus, vá para um grupo pequeno, faça qualquer coisa, entre em algum ministério da igreja, porque a sua história tem que passar a fazer parte da história de Jesus. Chegue em casa um pouquinho mais cansado, mas que seja por levar a cruz do Senhor Jesus. Chegue em casa marcado mais do que pelas coisas que te marcam no dia a dia. Chegue marcado pelo encontro com Jesus, de um encontro com a cruz e com o sangue dele. Porque essas horas de chegar em casa mais tarde podem ser as mais proveitosas do seu dia. Essa hora que você vem pela obediência e pelo sacrifício pode ser a diferença entre uma família comum e uma família que entra para a história. Sabe, pastor Marcelo, eu vou terminar contando uma história pessoal. Há muitos anos, quando eu era mais novo, eu tenho uma característica da minha personalidade que é a perseverança. Às vezes chega às raias, beira as raias da obstinação. Quando eu ponho um treco na cabeça, eu faço.
E eu dizia que quando eu morresse, lá na minha lápide do meu sepulcro, meu epitáfio seria: aqui jaz um homem que não desiste nunca. Mas aí o governo ficou com inveja e copiou e botou aquela história: eu sou brasileiro e não desiste nunca. Aí eu desisti daquele. A norma, por causa dessa minha perseverança, ela dizia que quando eu morresse, ela não ia permitir lacrar o sepulcro, o túmulo, porque ela dizia: vai que ele desiste de morrer. Mas sabe que hoje, um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais consciente de que não é a minha perseverança que faz a diferença, sabe o que eu quero que fique escrito o dia que eu morrer? Eu quero que fique registrado que eu fui um homem que fiz diferença na vida que viveu, que marcou a história de uma ou outra pessoa. Eu me recuso a passar por essa vida e ser uma pessoa comum, ser só um pai de família que sai para trabalhar e traz o pão, entendeu? Que dá uma vida decente para a mulher e para os filhos. Isso é muito comum para mim. Eu quero ser alguém que o dia que eu partir daqui, alguém consiga contar na história da vida dela que alguma coisa aconteceu porque eu participei da vida dela. Eu quero que o dia que eu morrer, a minha mulher, as minhas filhas consigam se lembrar de que o marido, de que o pai, de alguma forma abençoou a vida de algumas pessoas, e isso fez diferença para algumas pessoas. Mas isso a gente não consegue fazendo só o que quer. A gente só consegue com obediência e com sacrifício. Aleluia, Jesus.